Boa noite, amigos da TV Liberal News. Estamos ao vivo, noite de quinta-feira, para mais um programa Celso Veiga Comenta, para a gente bater um papo aqui, interagir sobre as coisas mais importantes da nossa região, do nosso estado, notícias importantes, informações, prestação de serviço. Depois de um longo tempo afastado, estamos voltando e retomando aqui essa nossa programação. Hoje teríamos uma entrevista com Raul Amaduce, coordenador das Superintendências Federais do Ministério da Agricultura, mas por conta de agenda e horário de avião ele não conseguiu chegar a tempo, então remarcamos essa entrevista para a próxima quarta-feira, às 19 horas, e amanhã o Jefferson Lisboa terá aqui o seu tradicional programa Em Relevância Podcast, recebendo mais uma pessoa relevante da nossa comunidade para falar de assuntos importantes. E vamos começar falando sobre uma situação muito importante. Saúde pública. O hospital está lotado nesse momento em que eu falo com vocês. Tem mais de 30 pessoas aguardando para serem atendidas pelos médicos, com crise respiratória, uma gripe influenza, H1N1. A situação está muito complicada no Mato Grosso do Sul. A maioria dos hospitais lotados, muitas crianças internadas, UTIs pediátricas absolutamente lotadas em Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, onde já morreram mais de 10 pessoas. Campo Grande, as UTIs lotadas, principalmente UTIs pediátricas. Então é preciso que as pessoas se cuidem, se vacinem o mais urgente possível. No sábado, agora em Mundo Novo, tem a vacinação contra a gripe, durante o dia todo lá no Posto de Saúde Central. Então, todos buscando a vacina para se proteger, porque a situação é grave e pode se complicar. Então, vamos nos cuidar e cuidar de quem está do nosso lado, da nossa família e do nosso trabalho. Legal? Todo mundo se protegendo. Lembrar que amanhã, 8h30 da manhã, estaremos em Guatemi, numa audiência pública, na Escola Salvador Nogueira, formada lá, solicitada pelos presidentes de câmaras e prefeitos dos 14 municípios do consórcio regional de municípios, que vai de Mundo Novo até Carapó, de Mundo Novo até Aral Moreira, para brigar por melhorias na região, enfim, para discutir quais são os principais problemas do Cone Sul e tirar dali um documento e fazer uma cobrança mais forte, mais veemente, junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, aquelas situações que são os gargalos que precisam de uma ação mais forte por parte do governo do Estado. Estão convidados todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais. Deve ser uma reunião muito importante. Estaremos lá fazendo a cobertura ao vivo aqui pela TV Liberal News. E uma das cobranças é o esperado recapeamento da MS 295, que liga Eldorado até Amambai, num trecho ali de 180 quilômetros. A rodovia está numa situação muito ruim, prejudicando a vida de quem por ela passa, causando acidentes, estragando veículos, caminhões e dando prejuízos a quem trafega. Mas a boa notícia que eu tenho por parte da Casa Civil do governo de Mato Grosso do Sul é que agora, já no comecinho de junho, acontece a licitação para a contratação de uma construtora que vai fazer o recapeamento do trecho entre Itacuru e Amambai, um trecho de 80 quilômetros. E já em julho, segundo o governador Riedel, acontece a licitação para o total recapeamento, a restauração da MS 295, num trecho de 100 quilômetros que liga Eldorado a Itacuru, que isso só aconteceu lá no mandato do ex-governador André Putinelli. De lá para cá, apenas pequenos reparos e tapa-buraco, e a rodovia precisa de uma restauração completa, que pelo visto vai acontecer ainda já no segundo semestre. As obras começam. É uma boa notícia. E vamos falar do imbróglio da famosa CCR, que apanha de todo lado, todo dia aqui no Mato Grosso do Sul,
Tanto que a CCR está até mudando de nome. Vai desaparecer a CCR, parece que vai surgir uma nova empresa com o nome de Ativa. Ativa não sei aonde, porque não tem duplicação, não tem terceiras pistas, não tem acostamento, não tem nada. Só tem cobrança de pedágio e os funcionários ali cortando grama e capim. Mais nada. É uma vergonha absoluta. E está marcado para o dia 22 de maio, agora, próxima semana, o leilão na Bolsa de Valores em São Paulo para a contratação de uma nova empresa para controlar a BR-163 no trecho que vai de Mundo Novo a Sonora, a divisa com Mato Grosso. E pasmem, pelo visto, tudo caminha, está praticamente tudo certo para que a própria CCR vença a licitação e continue mandando na rodovia pelos próximos 30 anos. A CCR, que comanda a rodovia nos últimos 10 anos, não cumpriu praticamente nada do contrato anterior. A obrigação era duplicar os 845 quilômetros de Mundo Novo a Sonora, duplicou apenas 150 quilômetros, pequenos trechos, aonde é mais plano, mais barato, mais fácil, só para atingir o mínimo necessário para começar a cobrar o pedágio. E nesses 10 anos não fez mais nada. Parou, é só capinagem de grama e mato na beira da estrada e alguma operaçãozinha tapa-buraco de quebra-galho. Então, a Assembleia Legislativa, os deputados, fizeram várias audiências públicas, uma inclusive aqui em Mundo Novo, com quase 1.000 pessoas, para juntar elementos e fazer uma denúncia junto ao Ministério Público Federal para barrar o leilão. Ou então, minimamente, barrar o leilão, adiar o leilão para que novas obrigações sejam colocadas no contrato. Porque do jeito que está formatado essa licitação, a CCR vai ganhar a licitação sem nenhum compromisso. Compromisso apenas de duplicar mais 150 quilômetros pelos próximos 30 anos, o que é uma vergonha completa e absoluta. Só temos 150 quilômetros, vão ganhar a licitação com a obrigação de duplicar mais 150 nos próximos 30 anos. Quer dizer, daqui a 30 anos teremos só 300 quilômetros duplicado dos 845. É uma vergonha, um absurdo inacreditável. Até agora não houve nenhuma manifestação do Ministério Público Federal, o leilão está mantido, pelo visto, todo esse trabalho está sendo em vão e o leilão, pelo visto, vai acontecer e a CCR vai continuar dona da BR-163. Então é um negócio absolutamente complicado. E nesses 10 anos que a CCR controla a BR-163, foram mais de 10.000 acidentes, com mais de 700 mortos de Mundo Novo a Sonora. Se fôssemos, como eu já disse aqui anteriormente, se fôssemos enfileirar os caixões dos mortos, daria quase um caixão por quilômetro. É uma guerra, é uma carnificina e nada acontece e nada é feito para diminuir isso aí. Mas, dado o poderio da CCR, que controla quase todos os portos e aeroportos que existem no Brasil hoje, a maioria absoluta dos acionistas são estrangeiros, estão lá na Inglaterra, Estados Unidos, na Ásia, estão um pouco se lixando para nós no Mato Grosso do Sul, se pessoas estão morrendo ou não. A questão é arrecadar. E o absurdo maior de todos, a CCR MS Vias, que é a empresa da CCR no Mato Grosso do Sul, levantou nesses 10 anos, junto aos bancos, mais de 3, quase 4 bilhões de reais que não foram investidos no Mato Grosso do Sul. Foram investidos em outros estados, em outras rodovias, em outros portos, em outros aeroportos. Pegaram o dinheiro levantado aqui e levaram embora, e o Mato Grosso do Sul ficou a ver navios, como se diz na prática. E, mudando de assunto, falar de um assunto mais ameno, eu quero parabenizar os prefeitos, o Gili de Guaíra, o Malaquias de Japorã, a Rosária de
Mundo Novo, o Dr. Lídio de Iguatemi, o Thales Tomazelli de Itaquiraí, pela realização das festas que marcaram aí os aniversários destas cidades. São festas belíssimas, com muita organização, com muita estrutura, muito conforto para as pessoas, com shows, parque de diversão, segurança. Então foram festas belíssimas que deram aí fraternidade, alegria, diversão, encontro de amigos e famílias nesses municípios. E o único fato lamentável foi um provável acerto de contas entre dois moradores de Japorã, onde um fuzilou o outro lá no meio da festa aqui de Mundo Novo, no último dia, no meio de uma multidão. O sujeito chegou e fuzilou o outro com 6 tiros, com muitas crianças e pessoas em volta. Graças a Deus que nenhuma bala perdida, né, como se diz na gíria policial, atingiu ninguém, e só o sujeito que era o alvo acabou morrendo ali na hora. Então, isso faz... sugerimos que a prefeita Rosária faça o que já acontece em Eldorado, já acontece em Iguatemi, já acontece em Itaquiraí. Uma entrada única para a Festa das Nações, onde não se entra sem ser revistado. Quem tiver alguma arma, alguma faca, alguma coisa parecida, é obrigado a voltar. Ninguém entra armado. Então, isso que a prefeita Rosária, que já fez uma mudança interessante esse ano, a festa ficou num lugar extraordinário na Avenida Manuel Mendes, espetacular, mas o que falta agora, o ano que vem, é fechar todas as entradas, deixar uma entrada única com segurança e revista, para que as pessoas saibam que estão em segurança absoluta no local do evento. E falar em festas, amanhã, sexta-feira, começa a 14ª Expo Eldorado, aqui na nossa vizinha Eldorado. Com rodeio, com parque de diversões, praça de alimentação, com shows, né, na sexta, no sábado e no domingo. No domingo, um almoço comunitário com lucro para as entidades, com o porco no rolete, enfim, uma festa bonita, como acontece lá em Eldorado já há 14 anos, agora coordenada lá pela equipe da prefeita Fabiana Lourenci, com apoio da Câmara de Vereadores. E em junho, começo de junho, acontece a Expotac, que é a festa lá, a exposição do município de Itacuru, coordenada pela equipe do prefeito Rogério Torquetti, com show, rodeio, parque de diversão, praça de alimentação, prova dos 3 tambores, que o pessoal daquela região ali gosta muito. Então é um show extraordinário, tudo de porteira aberta, tudo gratuito para os moradores de Itacuru e da região. E lá em Sete Quedas também aconteceu a festa, o aniversário de Sete Quedas, no 13 de maio, coordenada lá pela equipe do prefeito Erlon e do vice Dr. Ruani. Uma bela de uma festa também, com shows populares, motocross, bicicross, foi um laço comprido. Cada região do nosso Cone Sul com o seu tipo de diversão, de lazer e de esporte. Lá em Sete Quedas é muito laço comprido e o motocross. Legal. Falando agora de Guaíra, nossa querida Guaíra, tivemos um contato lá na Festa das Nações com o ex-prefeito Heraldo Trento, que é reconhecidamente lá no Paraná um dos melhores prefeitos dos últimos 8 anos e, sem dúvida alguma, o melhor prefeito da história de Guaíra. O Heraldo fez um mandato espetacular, extraordinário, com dezenas e dezenas de obras, mudou a cara de Guaíra, fez com que Guaíra ganhasse credibilidade, visibilidade, modernizou a prefeitura, deixou as frotas todas novas na saúde, na educação, nas obras, deixou milhões em caixa e, o mais importante, prova da sua credibilidade é que elegeu o seu vice-prefeito, o Giliad Oste, o Gili, o seu sucessor. E o Heraldo nos deu lá em primeira mão que é pré-candidato a deputado federal e já vem mantendo contato, já manteve contato com mais de 60 prefeitos que são absolutamente favoráveis a esse projeto para que o oeste do Paraná, essa região aí de Guaíra, Terra Roxa, Palotina,
Cascavel, enfim, toda aquela região ali dos municípios lindeiros, uma parte do noroeste formada ali por Autônia, Umuarama, Francisco Alves, São Jorge do Patrocínio, ali quase 100 municípios da nossa região aqui, vizinha do Paraná, tenha mais um representante a nível federal. O Heraldo ganhou credibilidade, ganhou visibilidade, ganhou muito prestígio no Paraná e vai estar aí embarcando nesse projeto aí liderado pelo governador Ratinho e vai ser candidato a deputado federal, e o Heraldo está na expectativa aí de atingir até uns 80 prefeitos dessa região toda do Paraná, e nós, que sempre fomos parceiros do Heraldo, acompanhamos a sua administração, seremos aí parceiros desse projeto para ajudar no que tiver ao nosso alcance para que Guaíra e região tenha um deputado federal aqui da região, que acaba beneficiando até aqui o Mato Grosso do Sul, porque há uma expectativa, uma promessa de um hospital regional de quase 100 milhões de reais em Guaíra, e tendo o hospital construído como o governador Ratinho prometeu, tendo um deputado federal da região, o hospital vai estar sempre bem cuidado e protegido e acaba beneficiando todos nós desse entorno de Guaíra. E falar aqui da Semana do Trânsito de Mundo Novo. É uma coisa importante, coordenada ali pelo César Filho, mas temos que lamentar que foi feita a abertura da Semana do Trânsito numa noite. Nos dias seguintes aconteceram acidentes lamentáveis, principalmente envolvendo motocicletas e bis. Um comerciário sofreu um acidente aqui na Avenida Castelo Branco, teve uma fratura exposta, está se recuperando, quase que perde a vida. Um outro acidente aqui na esquina de onde nós estamos falando, com uma outra moto, uma moça ferida. Um rapaz agora no final de semana perdeu a vida ali na Avenida Salvador, um acidente envolvendo duas motos, lamentável, um rapaz jovem deixou a esposa grávida. Então as pessoas têm que se conscientizar, têm que mudar o conceito, têm que andar com juízo, com cuidado, respeitar a velocidade, respeitar os quebra-mola, respeitar as esquinas, respeitar os pares, para não sofrerem acidentes graves e não perderem a vida, como aconteceu aqui agora. E até uma sugestão que nós já passamos para a prefeita Rosária: vai ser inaugurado um novo parquinho infantil aqui na esquina, aqui na Avenida Castelo Branco, e vai haver ali um fluxo muito grande de crianças, de pais, de mães, de avós, buscando esse novo parquinho. Então é preciso que se faça urgentemente 2 passarelas aqui na Avenida Castelo Branco, dos 2 lados, na esquina do parquinho, para que haja ali um redutor de velocidade, para que os motoristas passem com a velocidade reduzida, para evitar que alguma criança saia correndo do parquinho e evitar uma tragédia. Então já fizemos essa sugestão aos vereadores, ao presidente da Câmara, vereador Pinduca, à prefeita Rosária, ao César, e estamos reforçando aqui a importância dessas passarelas que já existem de frente às escolas, Marechal Rondon, Castelo Branco, Holanda Ali, Carlos Chagas, Terezinha Mendonça, nas creches. Então é necessário que se faça urgentemente, porque o parquinho está prestes a ser inaugurado. E, aliás, o novo parque infantil, numa gentileza, numa justa homenagem feita pelos 11 vereadores de Mundo Novo, vai se chamar Lavínia Veiga, a minha netinha, que Deus recolheu no último dia 23 de fevereiro, aos 23 anos, após uma luta de 55 dias contra o lúpus. Minha netinha Lavínia não foi vencida pela doença e foi recolhida por Deus. Então, os vereadores, numa situação inicial dos vereadores Caldi e Richardson, depois absorvida pelos 11 vereadores, definiram que o parquinho vai se chamar Parque Infantil Lavínia Veiga, que ficamos eternamente gratos, porque vai acabar eternizando o nome da nossa mocinha, nossa menininha, que sempre esteve nesse parquinho infantil aqui e sempre cobrou. Lavínia tinha um senso crítico muito grande.
para uma criança de 10 anos. Sempre me cobrou e eu passei a cobrança dela para o ex-prefeito Valdomiro, para a Rosária Vice na época, para que fizesse um parquinho novo, melhor, com mais equipamentos. Ela sempre reclamava de equipamentos quebrados, areia suja, enfim. Lavínia não estará aqui, mas as crianças de Mundo Novo vão ganhar um belíssimo parquinho que está quase pronto para ser inaugurado. Muito bem, falando aqui do futuro político do nosso estado, aí conversas de todo tipo, buscando aí fusão de partidos, incorporação de partidos, há uma expectativa grande para onde vai o governador Riedel, se fica no PSDB, se vai para o PSD, se vai para os Republicanos. O governador Reinaldo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que é pré-candidato a senador, tem um convite aí do Bolsonaro para ir para o PL, comandar o PL no estado. Enfim, há uma expectativa grande por parte de deputados e prefeitos para ver onde que vão o Riedel e o Reinaldo. Quando eles tomarem uma decisão, prefeitos e vereadores também vão procurar aí um caminho, principalmente aqueles que serão candidatos a deputado estadual, federal, senador em 2026. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro, do PP, aliado da senadora Tereza Cristina, que quer lançá-lo candidato a senador no ano que vem, numa dobradinha com o Reinaldo Azambuja, prestigiou as festas aí da nossa região, esteve em Iguatemi, esteve em Itaquiraí, visitou dezenas de cidades que aniversariaram no último dia 13 de maio. Gerson Claro está aí, como se diz na gíria, gastando a sola da botina, correndo para se viabilizar como candidato a senador, porque vai ser uma briga de foice. O governador Reinaldo Azambuja caminha para não ter um adversário de peso. Pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, não teremos aquelas brigas gigantescas de candidatos ao governo, como era no passado, Dr. Wilson enfrentando Pedro Pedrocian, o Zeca com André Putinelli, Reinaldo Azambuja contra o Odilon, o Riedel agora enfrentando Rose Modesto, enfrentando o Capitão Contar. Agora o governador Riedel, numa política de, como se diz, de ciscar para dentro, né? Chamou todos os partidos e deve ter uma caminhada bem tranquila rumo à reeleição. E o Riedel faz um trabalho reconhecidamente muito bom. E a grande briga será pelas duas vagas ao Senado. Já o senador Nelsinho Trade deve buscar a reeleição, a senadora Soraya também pode buscar a reeleição, é um direito. O ex-governador Reinaldo Azambuja é um pré-candidato, Gerson Claro é um pré-candidato, e tem outros nomes, também o PT deve lançar alguém, enfim, são vários nomes aí. A briga em 2026 será bem encardida, como se diz na gíria política, por essas duas vagas ao Senado da República. Legal? Então era isso. É o nosso primeiro bate-papo. A gente volta na semana que vem. Amanhã teremos aqui o Rofferson Lisboa, recebendo mais um convidado especial. Amanhã cedo estaremos fazendo a cobertura desse encontro importante lá em Iguatemi, reunindo 14 prefeitos, os presidentes de câmaras, vereadores, buscando união, buscando forças, buscando junção de forças para resolver os problemas do Cone Sul. Faremos a cobertura ao vivo ali da Expo Eldorado, e na próxima quarta-feira eu volto para entrevistar o coordenador das superintendências federais do Ministério da Agricultura, o Raul Amaduce, que é prata da casa, o engenheiro agrônomo aqui de Mundo Novo, que galgou um cargo importante lá no governo Lula, e vamos ver o que ele tem de bom, o que ele já fez pelo Mato Grosso do Sul, o que ele fez pelo Cone Sul, utilizando esse cargo tão importante lá em Brasília. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a qualquer momento. Tenham todos
um abençoado e ótimo final de semana. Obrigado a todos.